Muito boa noite a todos e a todas. Gostaria de saber se alguém vivo aqui. Quando estávamos a orar, eu vi que vocês estavam assim muito mortuchos, por isso gostaria de saber se há aqui alguém que está vivo. Alguém que está vivo? A respirar? Sim? Então digam boa noite, se faz favor. Boa noite. Não, boa noite a sério, com força. Boa noite. Ok, já vos estou a ouvir, graças a Deus. Sim, senhor. Estamos a falar sobre o santuário esta semana. É um tema muito interessante. Como eu vos disse ontem, eu não sou um especialista na matéria, não presumo ter infalibilidade, não quero dizer que tudo aquilo que eu apresento, a maneira como eu apresento, que seja a melhor maneira de apresentar a coisa, mas para mim está a ser uma alegria, uma bênção estudar este tema e partilhá-lo convosco. Por isso eu espero que vocês possam ser muito abençoados. Eu gostaria de começar com uma pequenina ilustração. Quem é que se lembra de qual era... Ontem vimos que o santuário pode ser visto por 7 perspectivas diferentes, não é? E podemos falar até de 7 santuários, digamos assim. Qual é o último? Quem é que se lembra? Quem esteve aqui ontem? O último é o céu, ou a Nova Jerusalém, o tabernáculo de Deus com os homens, depois vai ser transportado aqui para esta terra, não é? E Deus vai recriar a terra. E nessa terceira vinda de Jesus, alguns vão estar dentro da Nova Jerusalém e os ímpios, como nós sabemos, Apocalipse capítulo 20, vão ser ressuscitados para receber a sua condenação. E hoje li uma história muito interessante. A história de um homem que estava no funeral da sua noiva. Estava muito triste, as lágrimas corriam pela cara e as pessoas que estavam lá com ele sentiram que ele precisava estar ali um bocadinho sozinho, então começaram-se a retirar uma a uma e ele ficou sozinho dentro do mausoléu onde estava o corpo da sua noiva. E ficou lá muitas horas, ele perdeu a noção do tempo e quando finalmente tentou sair, viu que a porta estava fechada. Ele estava trancado dentro do mausoléu e começou a bater, mas era tarde demais, não conseguia sair. E começou a pensar, estou perdido, vou morrer aqui, já não há esperança, e naquela angústia tão grande, acordou, era um sonho. Só que para as pessoas que vão estar fora da Nova Jerusalém, quando Jesus vier a terceira vez, quando a Nova Jerusalém descer do céu, as pessoas que vão estar fora da Nova Jerusalém, as pessoas que vão olhar para Cristo e para os salvos e saber que Jesus morreu por elas, as pessoas que vão saber que Deus fez tudo por tudo para as salvar, para que elas se arrependessem dos seus pecados, Jesus verteu o seu sangue, tornou-se homem, humilhou-se a esse ponto, mas eles não quiseram. E para essas pessoas vai ser tarde demais, não vai haver mais oportunidades. Para essas pessoas não vai ser um sonho, vai ser uma realidade muito triste. A perdição eterna, o nada eterno, a morte eterna. E queridos irmãos, queridas irmãs e queridos jovens, queridos amigos, deixem-me dizer-vos que a mensagem do santuário é, em primeiro lugar, uma revelação de Deus acerca do plano da salvação, porque Deus quer que, ao estudarmos o santuário, nenhum de nós fique de fora desse santuário. Deus quer que todos estejamos lá dentro e que todos estejamos lá dentro para sempre com Cristo, nesse santuário, nesse tabernáculo que está no céu e que vai descer sobre esta terra. Então, a mensagem desta noite tem como título Nasce outra vez. Nasce outra vez. E já perceberam que vamos falar sobre a pia de bronze, não é? Nós falámos ontem sobre o altar dos holocaustos. Se olharem ali para a entrada da igreja, vocês vão ver que está ali logo à frente o altar dos holocaustos, não é? Quando nós entrávamos no santuário, no deserto, aquele tabernáculo que Deus mandou Moisés construir, a primeira coisa que nós víamos quando entrávamos na porta era o grande altar dos holocaustos. Aquele é grande e é bonito, e eu quero mais uma vez dar os parabéns, não me vou cansar de dizer isto a semana toda, à direção de jovens e a todos os que ajudaram a direção de jovens a preparar este mobiliário. E aquele altar é grande, mas eu vou-vos dizer que o altar verdadeiro era maior. Tinha 2 metros e 33 centímetros e era quadrado, ok? 2 metros e 33 centímetros de comprimento, largura. A altura era um bocadinho menor, mas era quadrado, era muito grande. E depois, ao irmos na direção do lugar santíssimo, nós tínhamos a pia de bronze, que estava exatamente entre o altar dos holocaustos e o véu, que era a porta do primeiro compartimento do santuário do lugar santo, ok?
E vimos ontem que estamos a estudar o santuário em 7 dimensões, ou 7 perspectivas, através das quais nós podemos estudar o santuário. Primeiro, o santuário foi algo que Deus revelou ao povo de Israel. Deus pediu a Moisés para fazer um santuário para que Deus pudesse habitar no meio do povo de Israel. Por isso, o santuário no deserto era muito importante para o povo de Israel, ok? E eu dei-vos os textos todos ontem, por isso esta parte eu vou ver muito rapidamente hoje. Depois, o santuário era também uma profecia acerca de Jesus, acerca da sua vinda, da sua encarnação, da sua morte. Se nós olhássemos de cima para o santuário, a perspectiva de Deus, não é? Nós iríamos ver que os móveis estavam dispostos em forma de cruz. É muito interessante. E vimos ontem, e vamos ver hoje, que nós podemos, na realidade, pensar no corpo de Jesus através do mobiliário do santuário. Em terceiro lugar, o santuário é também uma parábola, uma metáfora, uma ilustração acerca da nossa relação pessoal com Deus, dos passos que nós temos de fazer para chegar à face, à presença de Deus, que era revelada a glória de Deus no lugar santíssimo, não é? E também acerca de nós sermos um templo, um tabernáculo, um santuário. Deus disse, vós sois, na Bíblia, o apóstolo Paulo escreveu, inspirado por Deus, vós sois o templo de Deus, não é? Depois também o santuário no deserto, aquela pequenina tenda, era uma miniatura do santuário celestial. Nós aprendemos isso ao ler Hebreus, capítulo 8 e capítulo 9, e daí em diante. Depois também a igreja cristã é chamada o templo de Deus na Bíblia, em 2 Tessalonicenses. Portanto, o santuário tem alguma coisa a ver com a igreja, ensina-nos lições acerca da igreja cristã em todas as suas fases. Jesus apareceu no Apocalipse a João e estava no meio das 7 lâmpadas, e quando nós lemos o Apocalipse nós vemos que o cenário é o santuário celestial, o lugar santo e o lugar santíssimo, porque abre-se a porta no céu e depois vê-se a arca, portanto é o lugar santo e depois o lugar santíssimo. Então, fala sobre a igreja cristã, o santuário, fala sobre a igreja do tempo do fim, o remanescente, a mensagem dos 3 anjos, a purificação do santuário celestial e, finalmente, como dissemos há bocadinho, o tabernáculo de Deus com os homens, que fala em Apocalipse 22, a Nova Jerusalém. Ontem falámos do altar, e o altar era visto em Israel, quer no tempo do tabernáculo, no deserto, quer sobretudo no tempo de Salomão, quando depois foi construído aquele grande templo, o templo de Salomão, que foi aquilo que veio após a tenda, o tabernáculo do deserto. Era visto como um lugar onde as pessoas procuravam misericórdia e procuravam que lhes poupassem a vida. O irmão de Salomão, Adonias, tentou reinar quando Davi já estava muito velhote, mas o rei que Deus tinha escolhido e que Davi tinha dito que ia ser rei era Salomão. O filho de Davi que ia ser rei era Salomão. E então, Adonias estava a fazer uma coisa que era contra a vontade de Deus. Finalmente disseram a Davi, Davi disse, não, Salomão é que vai reinar. E aclamaram, o povo aclamou que Salomão é que ia ser o rei. E quando Adonias e as pessoas que estavam com ele ouviram isso, Adonias fugiu e agarrou-se às pontas do altar. E fez saber a Salomão, 1 Reis 1, 51, dizendo, eis que Adonias teme ao rei Salomão, porque eis que apegou-se às pontas do altar, dizendo, juro-me hoje o rei Salomão que não matará o seu servo à espada. Naquela altura, quando um dos filhos do rei começava a reinar, para que não houvesse rivais, ele matava os irmãos todos. Mas Salomão não quis matar o seu irmão, e reparem o que ele disse. E disse Salomão, se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. Ok? Se for homem de bem, nenhum dos cabelos dele vai cair em terra, mas se o seu arrependimento não for verdadeiro, se ele estiver a agarrar às pontas do altar, mas na realidade o seu coração não tiver mudado e se ele não for um homem de bem, então ele pode-se agarrar à vontade às pontas do altar, porque isso não lhe vai servir de coisa nenhuma. Isto é uma grande lição acerca do santuário. Nós começamos no altar, o grande símbolo da cruz de Cristo, o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo, Jesus morreu por ti naquela cruz, Jesus está disposto a perdoar tudo, as piores coisas que tu já fizeste, Cristo está disposto a perdoar, mas se tu não te arrependeres de verdade, se tu não deres o passo seguinte que nós vamos estudar na Pia de Bronze,
então de nada vale. De nada vale. A morte de Jesus por ti foi o maior sacrifício do universo e pode ter sido em vão se tu não deixares que isso mude o teu coração, se tu não deixares que o Espírito Santo mude o teu coração. Nós vimos que o altar verdadeiro é Cristo, de acordo com Ellen White, e de acordo com a própria Bíblia, nós mostramos o Salmo 118 e aquilo que lá ali estava. Ela diz, o verdadeiro altar é Cristo, em Mensagens Escolhidas, volume 3, o verdadeiro fogo é o Espírito Santo. E Cristo e o Espírito Santo estão intimamente relacionados na sua obra de salvação para com os pecadores e estão simbolizados no altar e na pia de bronze. Mas vamos ler acerca da pia de bronze em Êxodo, vamos abrir a Bíblia, em Êxodo 30, versos 17 a 21. Eu vou escolher outra vítima hoje, vou escolher a Janete. Janete, podes vir aqui, por favor? Eu vou buscar o micro. E vais ler Êxodo 30, traz a tua Bíblia, por favor. Êxodo 30, versos 17 a 21. Janete, traz a tua Bíblia, traz o teu sorriso, o maior do mundo. Não há sorriso tão bonito e tão grande como o da Janete aqui na Igreja da Vintes. Pelo menos nos jovens, não é? Os adultos, quando vem cá a minha mulher, há um sorriso mais bonito do que o teu na igreja. Desculpa lá, Janete, é verdade. Mas, em relação aos jovens, eu não sei se há algum que tenha um sorriso tão grande como o da Janete, tão bonito, ela ri, mostra os dentes todos, é uma maravilha. Ok, Janete, força. Êxodo 30, versos 17 a 21. E falou o Senhor a Moisés, dizendo, farás também uma pia de cobre com a sua base de cobre para lavar, e a porás entre a tenda de congregação e o altar, e deitarás água nela. E Arão e os seus filhos nela lavarão as suas mãos e os seus pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram, e isso lhes será por estatuto perpétuo, a ele e à sua semente, nas suas gerações. Muito obrigado, leste muito bem, Janete, e também sorriste muito bem. Ok, muito obrigado. Depois eu peço aos outros voluntários, se lá chegarmos, para lerem ainda outros textos, mas vejam, muito importante, a pia de bronze era usada para que eles se lavassem, e vocês repararam que eles lavavam-se quando iam ao altar, antes de trabalharem no altar, eles tinham-se lavar, quer dizer que eles vinham primeiro à pia e depois voltavam para o altar, mas depois eles também lavavam-se antes de entrar no lugar santo. Hein? Muito interessante. Então eles tinham sempre de passar pela pia. Antes de ir para o altar, passavam pela pia, e depois, antes de entrar no lugar santo, passavam pela pia. E reparem o que diz, Êxodo 30, verso 20, vocês leram agora, quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água para que não morram. Hein? Eles morriam se não fizessem esse ritual. Portanto, Deus queria lhes mostrar que era algo muito importante, tinha um simbolismo muito importante. E quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor, eles teriam de se lavarão, pois, as suas mãos e os seus pés, para que não morram. O que é que isto simboliza? O que é que isto tinha de simbólico? E o que é que Deus queria ensinar, primeiramente ao povo de Israel? Ao povo de Israel, o que é que Deus lhes queria ensinar? Disse também o Senhor a Moisés, reparem, se nós lermos uns capítulos antes, quando Deus apareceu e proclamou os 10 mandamentos, disse o Senhor a Moisés, antes de ter descido sobre o Monte Sinai, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, ok? E estejam prontos para o terceiro dia, que seria o dia em que Deus se iria encontrar com o povo no Monte Sinai, eles iriam ver a glória de Deus, o povo todo a fumegar e os relâmpagos. E agora reparem, ainda outra realidade interessante, se nós andarmos ainda mais para trás no livro de Êxodo, que é o livro que revela o santuário, quando Deus se encontra a primeira vez visivelmente, quando manifesta a sua presença visível a Moisés, Deus pede-lhe o seguinte, e disse, não te chegues para cá, tira os sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás, aquele sítio onde Deus revelou na sarça ardente, é terra santa. Agora reparem o que Ellen White comenta acerca desta realidade e da lição que Deus queria ensinar ao povo de Israel. A Moisés perante a sarça ardente, isto está em Patriarcas e Profetas, página 350 da Casa Publicadora Brasileira, a Moisés perante a sarça ardente foi determinado que tirasse as sandálias, porque a terra em que estava era santa,
Semelhantemente, os sacerdotes não deveriam entrar no santuário com sapatos nos pés. Partículas de pó que a eles se apegavam profanariam o lugar santo. Deviam deixar os sapatos no pátio antes de entrarem no santuário. E também lavar tanto as mãos como os pés antes de ministrarem no tabernáculo ou no altar dos holocaustos. Cá está, as duas coisas, não se esqueçam, isto é importante para o que vamos ver a seguir. Desta maneira, ensinava-se constantemente a lição de que, e aqui ela vai mostrar qual é a lição que Deus queria ensinar com isto ao povo de Israel. Toda a contaminação devia ser removida daqueles que se aproximavam da presença de Deus. A lição que Deus queria ensinar ao povo de Israel no santuário com a pia de bronze é que Deus é um Deus santo, é um Deus limpo, é um Deus puro, e aqueles que se aproximam de Deus precisam de se deixar limpar por Ele primeiro para poderem estar na sua presença. Isto é muito interessante, não é? Deus queria que o povo de Israel, que teve 400 anos no Egito sob escravidão, que tinha umas noções erradas acerca da divindade e com o paganismo e isso tudo que assistiu ali, Deus queria mostrar-lhes, eu sou um Deus santo e aqueles que se aproximam de mim devem limpar-se, devem purificar-se. E isto é uma linguagem bíblica em 1 João, capítulo 3. Convido-vos a ler lá em casa. Bom, vamos ler. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 1. Isto tinha a ver ainda com o povo de Israel. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, explicou: ora, irmãos, não quero que ignoreis que os nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. E todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar. Muito interessante. Lembram-se quando eles saíram do Egito, houve as pragas, e a última praga eles tinham de fazer o quê? Para eles não serem mortos pelo anjo, eles tinham de fazer o quê? Sacrificar o quê? Um cordeiro. O cordeiro de Deus tira o pecado do mundo no altar. Primeiramente o altar. Depois eles foram batizados no Mar Vermelho. Muito interessante, estamos na linguagem do santuário. Primeiro o altar, depois a pia para serem lavados. Quer dizer que esta lavagem era também um símbolo do batismo. Então, para o povo de Israel, era um símbolo do batismo, terem sido limpos, purificados por Deus. E será que nós encontramos isso na vida de Cristo? Nós vimos, não se esqueçam, os sacerdotes andavam para lá e para cá em relação à pia e ao altar. Reparem, nós vimos que Jesus, com 12 anos, foi a primeira vez ao templo e viu o cordeiro a ser sacrificado e o Espírito Santo mostrou-lhe: és tu, és tu. E Jesus percebeu a sua missão. Então Jesus depois, com 27 anos, o que é que lhe aconteceu? Foi batizado ou não foi? Foi batizado. Mas depois ele morreu, foi ou não foi? Voltou ao altar. Voltou ao altar, sim ou não? Ele morreu, tornou-se sacrifício pelos nossos pecados. Mas o batismo é um símbolo também, a pessoa é enterrada e depois é ressuscitada, é um símbolo de quê? Da ressurreição. Jesus ressuscitou antes de entrar no céu, sim ou não? Coisa maravilhosa, já viram? Tudo o que a Bíblia ensina acerca do povo de Israel, acerca do próprio Cristo. Aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Lucas 3, verso 21. Verso 22. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Então vejam, o santuário, que era uma parábola, que era uma profecia acerca de Cristo, da sua vinda, da sua morte, da sua ressurreição, mostra-nos logo no altar a morte de Cristo, mostra-nos na pia de bronze a ressurreição de Cristo, ok? E nós vemos o simbolismo do batismo e da ressurreição nas palavras do apóstolo Paulo, Romanos 6, verso 4, sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Jesus recebeu uma nova vida na sua ressurreição e o Salmo 2 explica-o, e já lá chegaremos. O apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 15, verso 3, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. E disse-lhes Jesus: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Depois da sua ressurreição, Jesus apareceu aos seus discípulos, Marcos 16, verso 15, e disse: ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Okay? Vemos que o santuário simboliza altar, morte de Cristo, pia, ressurreição de Cristo, o batismo, depois a ressurreição.
Os sacerdotes andavam para a frente e para trás. Jesus, podemos vê-lo nos dois simbolismos. Agora reparem, Jesus ressuscita e diz aos seus discípulos para irem a todo o mundo pregar o Evangelho a toda a criatura. E depois diz, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Será que a pia de bronze também tem a ver com o crente individual, com o cristão, com aquele que segue a Jesus? Eu acredito que sim, porque se a pia é um símbolo e a lavagem é um símbolo do batismo, então Jesus, ele disse que quem for batizado, quem crer e for batizado, será salvo. É por isso que a Igreja Adventista do Sétimo Dia, nós não batizamos bebés, porque a Bíblia diz que a pessoa precisa de crer primeiro, precisa de ter fé primeiro. A pessoa precisa de escolher inteligentemente, seguir a Jesus, passar pelo altar. Nós vimos ontem onde tudo começa, aos pés da cruz, aos pés de Jesus. Jesus morreu por nós, aceitamos o seu sacrifício, arrependemos-nos, pedimos a Deus que nos dê um novo coração, mas depois precisamos ser batizados. E batizados, como o Novo Testamento ensina, por imersão. Diz, João capítulo 3, verso 5, Jesus disse a Nicodemos, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Eles não podiam entrar no santuário sem se lavarem, sem lavarem as mãos e os pés, certo? Também uma pessoa não pode entrar no céu sem que haja uma lavagem da água e do Espírito. Do Espírito que nos dá um novo coração, da água que é um símbolo da nossa decisão de seguir a Cristo, é uma confissão pública da nossa fé. Ananias disse a Paulo, quando Paulo teve a visão de Jesus e se converteu, passou 3 dias em jejum, em oração, e Ananias entrou onde ele estava, Atos capítulo 22, verso 16, isto era Paulo depois a contar aquilo que lhe aconteceu, e Ananias disse-lhe, agora porque te detens, levanta-te e batiza-te e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor. Ok? A lavagem dos sacerdotes. Nós somos um reino sacerdotal. Aqueles que acreditam em Deus, 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que somos um reino sacerdotal. Somos agora os sacerdotes de Deus para servir a Deus. E a Bíblia ensina-nos que precisamos de uma purificação antes de entrar no céu. E aí lá está, que o batismo é algo exterior, que simboliza algo interior que o Espírito Santo faz por nós. E diz, Tito, capítulo 3, verso 5 ainda, mas segundo a sua misericórdia nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Quando Jesus foi batizado, o céu abriu-se, o Espírito Santo desceu sobre ele. Quando o crente é batizado, e não é apenas porque toda a gente está-se a batizar, os meus amigos também se estão a batizar, estou em idade de me batizar, na Igreja Adventista os jovens chegam aos 12 anos e a gente já os deixa batizar, alguns já não queriam ser batizados há muito tempo, não é? Eu com 10 anos já queria ser batizado, aos 12 anos fui batizado e acho que com 10 anos a minha vontade ainda era mais forte. Mas pronto, fui batizado com 12 e nós os batizamos, mas se for só porque os amigos se batizam, ou se uma pessoa se batiza só porque gosta daquela igreja e gosta das pessoas da igreja, mas se não se batiza realmente arrependida dos seus pecados e entregue com o seu coração a Jesus, será que isso tem algum valor? Não tem. Precisamos de uma renovação do Espírito Santo. E precisamos depois de tomar essa decisão de novo a cada dia. O que é que Jesus disse? Lucas 9, verso 23, um texto muito conhecido. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia. Está lá, não está? Tome cada dia a sua cruz e siga-me. A decisão tomada no batismo deve ser renovada todos os dias. Os sacerdotes lavavam-se todos os dias ao oficiarem no altar. Todos os dias ao lembrar-me que Jesus morreu por mim. Eu peço-lhe que me ajude a entregar-me completamente a Ele de novo e que derrame sobre mim o seu Santo Espírito, que me batize de novo, que me encha do seu Santo Espírito. Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais não dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Amém? E quando recebemos o Espírito Santo, nós começamos a cuidar de nós próprios e do nosso corpo de uma maneira muito especial. 1 Coríntios 6, verso 19, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos. Nas outras igrejas em Portugal, esta semana é dedicada à Bíblia e à saúde, não é? Sabem que o nosso corpo é feito, a grande percentagem é feito de quê?
70%, dizem que é 70% ou mais, 70%, como é que é? 75%, não é? É feito de água. A pia tinha água. O Espírito Santo, na Bíblia, um dos símbolos do Espírito Santo é a água. É o fogo, mas também é a água. E nós sabemos que devemos cuidar do nosso templo. Quando nos entregamos a Jesus, quando tomamos essa decisão pelo batismo, nós consagramos inteiramente a alma, corpo, espírito, todas as dimensões do ser humano e tornamos um santuário onde Deus habita, onde o Espírito Santo habita. Amém? Amém? Sim ou não? Vocês estão vivos? Sim? Digam amém, ok? Se acreditam, digam amém. Muito bem, então nós já vimos o que é que significava para o povo de Israel, o que é que significava em relação a Cristo, à sua vinda, à sua morte, à sua ressurreição, o que é que significa para um crente pessoal, um crente individual, a pia de bronze. E vamos ver o que é que significa em relação ao ministério de Cristo no santuário celestial. Vejam, Jesus foi batizado e quando Jesus vinha para ser batizado, João Batista disse: não, eu é que preciso ser batizado por ti e vens tu a mim? E Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir o quê? Cumprir o quê? Toda a justiça. Então ele o permitiu. Jesus tinha pecados para se arrepender? Não. Jesus foi batizado por quê? Uma das coisas muito importantes foi para nos dar o exemplo, não é? E para cumprir toda a justiça, quer dizer, para fazer tudo aquilo que o homem tem de fazer, ou que deveria fazer e não conseguiu fazer, mas pela graça de Deus, Deus ofereceu o seu Filho para viver uma vida perfeita por nós, para que nós, ao aceitarmos, sejamos perdoados dos nossos pecados passados e agora o Espírito Santo vive em nós e possamos ter poder para viver em novidade de vida, como dizia o apóstolo Paulo, e ter poder para vencer o pecado e chegar ao ponto de, na graça de Deus, podermos viver uma vida sem pecado ao vermos Jesus voltar nas nuvens do céu. Agora reparem, o que acontece? Acontece que é exatamente porque Jesus não tinha pecado que Ele pôde ressuscitar, pôde ser o sacrifício perfeito pelos nossos pecados e pôde ressuscitar e pôde ascender ao céu numa categoria muito interessante. Reparem, Salmos capítulo 2, verso 7, aquilo que eu tinha referido há bocado, diz: proclamarei o decreto. O Senhor me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Muita gente lê este texto e dizia: aqui está, afinal Jesus não era eterno. Jesus foi gerado pelo Pai, se calhar lá muito, pode ter sido como João diz que ele estava com o Pai, criou todas as coisas, se calhar foi lá no princípio da eternidade, se calhar foi lá muito para trás na eternidade, Jesus emanou do Pai, Jesus... Não, irmãos, a Bíblia explica-se ela própria. É simples, é clara. Umas passagens explicam as outras, um pouco aqui, um pouco ali. Se nós estudarmos a Bíblia, vamos perceber que a Bíblia, as passagens da Bíblia estão de acordo umas com as outras. Cristo é eterno, Ele disse: eu e o Pai somos um. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, o Verbo fez carne, Jesus é divino. Jesus não foi gerado no sentido de ter começado a existir. Ele já existia antes da criação deste mundo, Ele existia antes da sua ressurreição, mas o apóstolo Paulo vai aplicar exatamente estas palavras à ressurreição de Cristo. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, ok? Como também está escrito no Salmo 2, meu filho és tu, hoje te gerei. Jesus morreu pelos nossos pecados, Jesus morreu a morte eterna que nós devíamos morrer, Jesus pagou o fogo do inferno por nós naquela cruz e agora Deus traz-lo de volta à vida e pela sua própria divindade Jesus regressa à vida e é declarado Filho de Deus em poder por causa da sua ressurreição e porque merecia ressuscitar Ele. Nós não merecemos, mas Ele merecia ressuscitar. A morte não o podia conter e Ele ressuscitou para ser a garantia da nossa ressurreição e para interceder por nós no santuário celestial. Declarado Filho de Deus em poder, e Ele diz-o mais claramente em Romanos 1, verso 4, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. O Espírito Santo, Deus Pai, Deus Espírito e Jesus ressuscitaram a humanidade de Cristo. E Cristo ascendeu ao céu, declarado Filho de Deus para todo o universo, e porque cumpriu toda a justiça, Ele pode estar a interceder por nós. A sua ressurreição é importantíssima em relação ao seu ministério no santuário celestial. Aquilo que a ressurreição significa
é que Ele nunca pecou, tornou-se o sacrifício perfeito, é o verdadeiro Filho de Deus e o plano continua e por isso nós podemos ser salvos. Agora, reparem, em relação à Igreja Cristã, a pia de bronze também nos ensina algo muito interessante. Jesus morreu, nós vimos que Jesus é a pedra angular, Cristo crucificado é o altar e é a pedra à base da Igreja. Então, depois do altar, depois de Jesus ter morrido pela Igreja e ter fundado a Igreja em si próprio, ter escolhido os apóstolos para pregar em todo o mundo, Jesus disse-lhes, João Batista já tinha dito que Jesus os ia batizar com o Espírito Santo, mas Jesus disse-lhe, mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós e ser-me-eis testemunhas até aos confins da terra. Jesus prometeu derramar o Espírito Santo sobre a sua igreja, sim ou não? A igreja passou pelo altar, a igreja foi fundada em Cristo crucificado, a igreja passou pelo altar e depois a igreja passou pela pia de bronze. A igreja foi cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja, sim ou não? Amém? Vocês estão a dormir. Amém? Eu sei que já é tarde. Digo amém com força. Ok. Para a igreja, a pia de bronze também tem uma mensagem. Reparem, Mateus 28, versos 19 e 20 diz, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Qual é a missão da igreja? Qual é a missão da igreja? Qual é? Qual é a missão da igreja cristã? Hã? Pregar o Evangelho e fazer o quê? Fazer discípulos, fazer seguidores de Jesus. Não é membros da igreja, é seguidores de Jesus. Pessoas que olham para Jesus, que amam a Jesus, que morrem para si mesmas cada dia, que se entregam cada dia a Jesus, que fazem vontade de Jesus, que seguem o exemplo de Cristo, que oram a cada manhã, oram durante o dia, estudam a palavra de Deus, amam o próximo, testemunham e estão dispostos a dar a sua vida por Deus. Essa é a missão da igreja. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os, também é a missão da igreja, a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Sabem de que é que era feito a pia de bronze? Não sabem? Era feita de bronze. Pois, mas era feita de algo muito especial. Reparem, capítulo 38, verso 8 diz, fez também a pia de cobre com a sua base de cobre. Cobre, bronze, mesma coisa neste contexto. Dos espelhos das mulheres que se reuniam para servir à porta da tenda da congregação. É Miguel, não é? Não, é Tiago. Tiago, anda cá à frente, Tiago. Desculpa, enganei-me no teu nome. Tiago, vem cá à frente, por favor. Tiago, vais ler um texto, está em Tiago. Tiago, vais ler o texto, está em Tiago. Não foi de propósito. Tiago, vais ler o texto, está em Tiago. Tiago, vamos abrir as Bíblias, em Tiago, capítulo 1. Ok, Tiago, capítulo 1. Muito importante este texto. E muito importante em relação a esta questão da pia de bronze, da pia de cobre, da pia de bronze. Vais ler Tiago, capítulo 1, e agora vais ler do verso 21 ao verso 25, por favor. Por isso, rejeitando toda a imundícia e a superfluidade da malícia, recebei com mansidão a palavra em vós, enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores à palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho Contempla aonde? o seu rosto. Contempla aonde? Ao seu espelho. Ao espelho. O rosto natural. Muito obrigado, podes continuar. Porque se contempla a si mesmo, vai-se logo e esquece de como era. Aquele, porém, que atenta, vem para a lei perfeita da liberdade. Para a lei que? Perfeita da liberdade. E nisso preserva, não sendo ouvinte esquecidiço, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Muito obrigado, Tiago. Tiago, leste Tiago e leste muito bem. Podes voltar para o teu lugar. Não tens um sorriso tão bonito como o da Janete, mas não é mau, estás no bom caminho. Ok. Muito bem. Então, desligar aqui o micro. Sim, senhor. Então vejam que Tiago ensina, ele faz um paralelo entre o espelho e a lei perfeita. Porque a lei de Deus e os ensinos de Cristo, Jesus mandou a igreja ensinar todas as coisas que ele mandou,
A lei é como um espelho, ok? Nós vamos pôr. Vocês olham para a vossa cara de manhã quando acordam. De manhã quando acordam, olham para a vossa cara. Gostam de ver? Gostam de ver? Gostam? Quando acordam, olham para a vossa cara de manhã, gostam de ver? Eu dependo da almofada com que eu durmo. Eu tenho uma almofada grande e uma almofada pequena. Quando eu durmo com a almofada pequena, fico mais ou menos penteado e não está muito mal. Quando eu durmo com a almofada grande, o meu cabelo fica todo assim, nota-se as entradas ainda mais e a careca cá atrás, fica tudo oleoso e eu detesto ver. Quando eu detesto ver a minha cara, o que é que eu faço? Parto o espelho? Parto o espelho? Não parto o espelho, não é? O problema está em mim. A lei é como um espelho. A lei e os ensinos de Jesus, a palavra de Deus é como um espelho que nos mostra o estado em que nós estamos. A purificação na pia de bronze tem a ver também com prepararmos o nosso caráter para vermos Jesus, para entrarmos no lugar santo, para entrarmos no céu e irmos adaptando, e irmos purificando, e irmos conformando a nossa vida com os ensinos de Cristo. Portanto, a Igreja tem de pregar esses ensinos, ok? E reparem, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade para o amor fraternal não fingido. A pia de bronze, 1 de Pedro, capítulo 1, verso 22, tem a ver com este ensino, com esta purificação que é feita pelo Espírito, através da palavra, através da verdade. Atos, capítulo 2, verso 41, ensina-nos que o batismo é aquilo que assinala a entrada de um crente no corpo de crentes, ok? Sorte que os que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. As pessoas podem dizer assim, eu amo a Deus, Deus ama-me, eu amo a Deus e Deus ama-me a mim, está tudo bem, não preciso ir à igreja, não preciso me tornar membro de nenhuma igreja. A Bíblia diz que aqueles que foram batizados tornaram-se membros da igreja, tornaram-se parte do corpo de crentes. Jesus diz que quem crer e for batizado, não é batizado para depois ir para a sua casa e esquecer os outros, não. Temos de tornar o corpo de Cristo, temos de ser a mão, o pé, o braço de Jesus e temos de nos ajudar uns aos outros e estar unidos entre uns e os outros, ok? Falava do amor fraternal. Muito bem. Está até aqui, tudo bem? Sim? Sabem onde é que nós vamos? Mais ou menos? Falámos sobre a importância da pia de bronze para o povo de Israel. Falámos sobre a importância da pia de bronze como uma profecia para a morte e para a ressurreição de Cristo. Morte no altar, ressurreição na pia de bronze, batismo e ressurreição de Cristo na pia de bronze. Nós falámos também sobre a importância da pia de bronze para o crente pessoal, deve ser batizado. Falámos sobre o santuário celestial, Jesus não tinha pecado, ressuscitou por isso, foi declarado Filho de Deus, está a interceder por nós no santuário celestial. Falámos da Igreja Cristã, vamos falar da Igreja do fim dos tempos, ok? O Espírito Santo desceu quando os discípulos oraram, perseveraram, confessaram os seus pecados, oraram naquele cenáculo, naquele aposento alto, oraram muito, reclamaram a promessa de Jesus, o Espírito Santo desceu no dia do... Alguém está vivo aqui esta noite? No dia do... Irmãos, mostrem-me só que estão a respirar. Fazem. Eu ouvi-vos mais a respirar do que a dizer Pentecostes. No dia do... Eu estou a fazer um esforço, mas isto não dá. Só Deus, só o Espírito Santo é que pode fazer alguma coisa por vocês, porque hoje vocês estão muito mortos. Irmãos, no dia do Pentecostes, o Espírito Santo... Querem que eu fale mais calmamente? Querem? O Espírito Santo desceu no dia do Pentecostes e era a chuva... Quê? É comparada à chuva... Hã? O quê? No Pentecostes é comparado à chuva temporã. Quem é que disse? Quem é que disse? Obrigado, irmã. Pelo menos uma está acordada, o resto está tudo a dormir. Ok, é de chuva temporã, ok? Temporã, está bem? Porquê que era a chuva temporã? O que é a chuva temporã? Vocês falam tanto da chuva temporã aqui na igreja, devem saber. O que era a chuva temporã? Era uma... Hã? Sim, tempo certo. O que é a chuva temporã? Havia dois tipos de chuva, não é? Temporã e serôdio. Qual era a diferença? A temporã vinha quando? A temporã vinha quando?
A semente era lançada, precisava de chuva, a terra precisava de ser regada para a semente brotar e crescer, certo? Jesus veio, a semente é a palavra de Deus, Jesus é a palavra de Deus, semeou com o seu sangue a semente da palavra de Deus, morreu por nós e foi preciso a chuva temporã para regar e para a igreja ter poder para levar o Evangelho ao mundo inteiro, certo? Mas nós sabemos que a Bíblia fala de outra chuva, a chuva serôdia. Em Israel, a chuva serôdia, dada mais ou menos em outubro, para amadurecer o grão, ok? Para estar pronto para a ceifa, ok? Reparem, diz Zacarias capítulo 10, verso 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Chuva, o Espírito Santo também é simbolizado pela água na Bíblia. Hein? Chuva, e já vamos ver isso mais à frente, chuva serôdia, sim ao Senhor que faz relâmpagos e lhes dá chuvas abundantes. Quer dizer que a igreja remanescente, o povo de Deus no fim dos tempos, também precisa da mensagem da pia de bronze. Precisamos do poder do Espírito Santo. Precisamos nos humilhar, de reconhecer os nossos pecados, de confessar os nossos pecados, de deixar que Deus nos purifique, que Deus nos lave, que Deus nos limpe e nos dê poder para pregar a mensagem dos 3 anjos em toda a terra, certo? E isto é muito importante, mais do que vocês possam pensar. Eu vou-vos dizer porquê. Reparem, nós dissemos que um dos significados do batismo é uma proclamação pública, uma profissão pública de fé. É dizer a toda a gente, eu amo a Jesus, eu quero seguir a Jesus, eu sou batizado diante de toda a gente, sou batizado naquela pia ou naquele tanque batismal hoje em dia, não é? Para dizer a toda a gente, aos meus amigos, à igreja, ao mundo, aos anjos, aos homens, que eu amo a Jesus e quero seguir a Jesus, custe o que custar, certo? Jesus disse, portanto, qualquer que me confessar diante dos homens, Mateus 10, verso 32, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E reparem como o Evangelho nos dá a entender que isto tem a ver com a intercessão de Jesus no santuário celestial e Ele confessar o nosso nome diante do Pai. Por quem é que está no santuário celestial? É só o Pai e o Filho? Quem é que lá está? Hã? Sim, é o Pai, o Filho, o Espírito Santo, eu acredito na Trindade como vocês, mas quem é que lá está também? Quando o juízo se assentou, quando se abriram os livros em Daniel capítulo 7, quem é que lá estava também? Milhares e milhares, milhões e milhões de anjos. Anjos. Reparem em Lucas, reparem o que Jesus diz, Lucas 12, verso 8. E digo-vos que todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Ahá. No momento da purificação do santuário celestial, o povo de Deus na terra tem de confessar publicamente a Cristo. Um batismo na igreja remanescente é um batismo diferente das outras igrejas. Na igreja remanescente, pelo menos na minha igreja, quando eu faço um batismo, eu faço um exame público às pessoas e digo-lhes certas coisas que não lhes são ditas em outras igrejas. Acreditas tu em Deus? Sim. Em Cristo? Sim. No Espírito Santo? Sim. Isso tudo. Mas há umas certas crenças distintivas da igreja remanescente. Há ou não há? Há ou não há? Acreditas tu que o sábado, lá desde o princípio, Deus criou e descansou no sábado? E que Jesus morreu e descansou no sábado? E que vamos guardá-lo na nova terra? Acreditas tu que é o sinal entre Deus e o seu povo? Sim ou não? E a pessoa deve dizer que sim, é um testemunho público dessa fé. E se esse batismo é verdadeiro, está a prepará-lo para ele dizer que sim, quando todo o mundo tiver a dizer que não e o perseguirem por causa disso. Hein? Reparem, vou-vos provar o que eu estou a dizer. Mais uma vez, eu não pretendo infalibilidade, mas dá uma sensação que podemos ver isto na Bíblia. 1 de Reis, capítulo 7, verso 23 e 25, mostra-nos quando Salomão transformou aquela tenda, aquele tabernáculo, num templo glorioso, não é? O que é que era a pia de bronze? Era o mar de fundição. E fez mais, o mar de fundição firmava sobre 12 bois e o mar estava em cima deles. Lembram-se do mar no Apocalipse? Aparece lá o mar. Não é aquele mar que já não existe, mas um mar também parecia assim, tinha assim uma aparência de fogo, não é? Vi um como mar de vidro, Apocalipse capítulo 15, verso 2. Um mar de vidro misturado com fogo. E também os que saíram vitoriosos da besta e da sua imagem e do seu sinal e do número do seu nome, que estavam junto ao mar de vidro e tinham as harpas de Deus. Só eu é que estou entusiasmado esta noite. Sabem que há uns tempos atrás, muitos tempos atrás, eu já estou a ficar velho. Quando eu estava em Colonge, já namorava com a Soliane, porque eu descobri a pólvora, a casa
dos pais dela. Eu estava a pensar nisto, mar de vidro misturado com fogo, o que é que isto pode significar? Tinha ouvido um professor a dizer que João estava na ilha de Patmos e que via o sol a pôr-se e o reflexo da água e mais não sei o quê. Então, eu estava a ir para a casa dos pais da Soliane e passei por... Aquilo passa-se por um lugar assim, uma colina que dá para ver o Rio Tejo lá embaixo e o sol estava a brilhar com muita força no Rio Tejo, a água estava assim a fazer umas ondas pequeninas e havia aqueles reflexos de luz, não é? Como há no mar. É muito interessante, se vocês repararem, por exemplo, um dia em que vocês vejam esta imagem no mar, vocês vão ver que são pequeninos reflexos de luz, ok? E quanto mais perto do sítio onde está a incidir mais diretamente o sol, mais luz há, mais reflexos há, e mais fortes eles são, pequeninos reflexos a refletir a luz do sol, coisa maravilhosa. E diz-nos aqui que neste mar de vidro são aqueles que venceram a besta, a imagem da besta, o sinal, eles estão agora glorificados com Cristo, estão a refletir a luz do sol da justiça, amém? Estão felizes, se vocês olharem para aquelas luzinhas sempre a brilhar, vai ser eu quando vir as pessoas que infelizmente a morte ou a vida me separou, eu vou estar feliz, vou estar a dizer, ei, que fixe, estamos aqui, todos contentes. E estamos perto de Jesus, do sol da justiça, a brilhar com grande poder, amém? E são aqueles que vão ser vitoriosos da besta, do sinal da besta, do seu nome. Qual é o sinal da besta? Qual é o sinal de Deus? Também lhes dei os meus sábados para servirem sinal entre mim e vós, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Então quer dizer que o sinal da besta tem de ser alguma coisa que está em contra ao sinal de Deus, certo? Certo ou não certo? Certo. Quer dizer que aqueles que vão ser fiéis no tempo do fim e que vão proclamar aquela mensagem dos 3 anjos, devem manter-se fiéis publicamente. Porque Apocalipse capítulo 13 diz que vão ser perseguidos aqueles que não adorarem a besta e a sua imagem. Publicamente, quando todos estiverem a crer que eles adorem no dia falso, eles vão estar a adorar no dia certo. Amém? Estamos a chegar ao fim da mensagem, não desesperem. Sei que vocês querem ir para casa dormir. Mas vamos ler João capítulo 7, verso 39. Vou escolher aqui um voluntário. Pode ser, por exemplo, Paulo. Paulo, podes vir cá à frente, por favor? Vá lá, um voluntário. Vem cá, Paulo. Força! Vou-te pedir que possas ler João capítulo 7, verso 37 a 39. Um texto importantíssimo em relação à pia de bronze. Ok, podes ler aqui na minha Bíblia. João 7, 37 a 39. E este é um texto maravilhoso. Quando nós pensamos em água na Bíblia, é verdade que a água era um símbolo do Espírito Santo, mas era um símbolo do próprio Deus, a fonte das águas vivas, em Jeremias, e era um símbolo do próprio Cristo, ok? E um símbolo do Espírito Santo depois. Vamos ver. João 7, 37 e 39. Força! E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e chamou, dizendo: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Amém. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão em seu ventre. Rios de água viva. Quem é a água da vida? É Jesus. Mas vejam o que diz o verso a seguir, ok? Força. E isso disse ele do Espírito que havia... Isso disse ele de quem? Do Espírito. Espírito. Força. Que havia de receber os que nele crescem, porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. Muito obrigado, Paulo. Excelente. Muito obrigado. Agora reparem, o Espírito Santo, Jesus é a água da vida. Ele disse à mulher samaritana: quem beber desta água que eu lhe der nunca terá sede. A água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salta para a vida eterna. Jesus disse: quem tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão no seu interior. Mas João depois explica que o Espírito Santo é a pessoa que faz Jesus viver no nosso interior. Jesus vive em nós através do Espírito Santo. O Espírito Santo é comparado a rios de água viva. E agora reparem, o 7º tabernáculo. O tabernáculo de Deus com os homens. A Nova Jerusalém. Diz: mostrou-me o rio puro da água da vida. Apocalipse 22, verso 1. Claro, como cristal, que procedia do trono de Deus e do
Cordeiro. E diz exatamente antes, no final do capítulo 21, verso 27. Não entrará nela, na Nova Jerusalém, coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Quando alguém se batiza e o seu nome é escrito no livro da igreja, o seu nome também é escrito no céu. E no juízo de Deus, que nós vamos estudar durante esta semana, Deus está a ver se essa pessoa merece ter o seu nome escrito no livro da vida do Cordeiro ou não. E será bom que nós nos lembremos destas palavras, de que não entrará na Nova Jerusalém nada que contamine. Precisamos ser purificados. O caminho entre o altar e a entrada no céu, porque todo o santuário é um símbolo do trono de Deus e do céu, vamos ver amanhã. O caminho que nós percorremos nesta vida em preparação para o céu deve ser um caminho de purificação, de preparação. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E ao compararmos o santuário com o corpo de Jesus e ao vermos a disposição em cruz, nós vimos ontem os pés de Jesus e nós podemos comparar a pia de bronze aos seus joelhos. Jesus ajoelhou-se no momento do seu batismo e o Espírito Santo desceu sobre ele quando ele estava orando, diz Lucas, capítulo 3, ok? Mas também ao seu corpo, ferido por nós na cruz do Calvário. Lembram-se, João escreveu no capítulo 19 que um soldado perfurou o lado de Jesus com uma lança e o que é que saiu? O que é que saiu? Sangue e água. Jesus perdoa-nos pelo seu sangue, mas Jesus purifica-nos pelo poder do seu Espírito Santo. Amém? Vou-vos contar mais uma história para terminar. Também tem a ver com o homem e com a sua noiva, mas desta vez estavam os dois vivos e desta vez é uma história verídica. Uma história... Aconteceu comigo uma coisa parecida. Um pastor estava a terminar uma série de evangelismo e havia uma cerimónia batismal marcada. Muita gente estava a aceitar a Jesus, muitos jovens e adultos iam ser batizados e um homem estava ao lado da sua noiva e estavam os dois a chorar. Okay? E o pastor viu que ele estava com as suas vestes batismais, ia ser batizado e a noiva estava a chorar e o pastor ficou tocado, pensou, olha, se calhar ela também se quer batizar, e foi logo lá, os pastores são assim, não é? Quer que toda a gente se batize. E ela disse, então, está tudo bem. E ela olhou para o pastor e disse, por favor, diga-lhe para ele não se batizar. E ele achou aquilo um bocado estranho. Então porquê? Por favor, diga-lhe para ele não se batizar, ele não se pode batizar, porque se ele batizar nesta igreja, os meus pais não me deixam casar com ele. E o pastor olhou para ele e disse, sim. Então, o que é que tu queres fazer? E ele disse, eu amo muito, mas eu tenho de seguir a Jesus. Eu tenho de seguir a Jesus. Querida amiga, vou-te dizer uma coisa. Quer tu já te tenhas batizado, quer tu ainda não te tenhas batizado e tenhas de tomar essa posição e essa decisão, há alguém que está a querer agarrar-te e que não te deixa tomar uma decisão pelo batismo ou pelo rebatismo diário, porque a cada dia nós temos de tomar de novo esta decisão. Há alguém que quer que tu fiques do seu lado e quer que tu fiques com ele para sempre e quer que tu fiques com ele para a morte eterna. E esse alguém é Satanás. Mas há alguém melhor do que qualquer noiva, qualquer namorado, qualquer marido, qualquer esposa, qualquer divertimento, qualquer prazer nesta terra. Alguém que te diz, eu amo-te, eu quero te dar a vida eterna, mas tu tens de tomar esta decisão por amor a mim. A decisão do teu batismo e a decisão de ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Alguém quer tomar essa decisão hoje? Os jovens vão cantar e eu vou convidar. Quem é que aqui ainda não é batizado? Quem é que ainda nunca se batizou? Quero ver as mãos no ar. Quem é que nunca se batizou como Jesus se batizou por imersão? Quem é que nunca se batizou? Mais? São só vocês? Eu vou-vos convidar a vocês. Quem nunca se batizou como Jesus por imersão e quer ser batizado um dia, enquanto os jovens vão cantar, vocês vêm ter comigo aqui à frente, que eu vou orar por vocês, se vocês quiserem batizar, ok? Deixa-os ter a mão no ar! Deixa-os ter a mão no ar! Deixa estar! Eu quero que tenham a mão no ar e o coração aberto para Jesus. Já podem baixar, não precisam ficar aí o tempo todo.
Venham aqui ter à minha frente. Todos aqueles que querem ser batizados, se não foram batizados ainda como Jesus, venham ter aqui. E aqueles que querem ser batizados todos os dias pelo Espírito Santo, querem renovar a sua entrega ao Senhor, coloquem-se de pé para que no final da música eu possa orar por todos aqueles que querem tomar esta decisão ou renovar esta decisão com o amor de Jesus. Amém? O túmulo está vazio. Maria logo percebeu. Aquele que ali dormia, do sono eterno reviveu. Um anjo poderoso seu nome chamou, das cadeias da morte ressuscitou. E ao terceiro dia a promessa se cumpriu, e logo depois ao céu subiu. Uma viagem majestosa ele começou, foi passando pelos mundos que ele mesmo criou. Foi saudado como um rei, aclamado como herói, pois na guerra contra o mal saiu-se vencedor. Chega diante de seu Pai e do coro angelical, numa festa preparada, ele diz: eu não posso celebrar, ainda falta um pouco mais. Muitos filhos tão queridos estão longe do lar, e comigo à mesa necessitam estar. Ainda falta você se entregar, ainda falta você o aceitar, pois não foram em vão aqueles cravos nas mãos. Não, não, não. Falta você se decidir. Falta você não resistir a tanto amor ao seu Senhor. A festa está preparada, mas falta você. A festa está preparada, só falta você. Amém. Muito obrigado, Deus. Louvado seja Deus. Eu espero que não falte ninguém, que nenhum possa deixar de tomar esta decisão de estar com Jesus eternamente. Pedir a Jesus que o lave, que o limpe, que o purifique por dentro e por fora. Eu estou muito feliz de ver aqui os nossos amigos mais pequeninos
Eu engano sempre no nome das gêmeas, por isso é melhor. Sara e Ana, ok? Sara e Ana. E a Rafaela, e o Gonçalo, e o Tiago. Amém? Amém. E eu vou orar por eles e por todos vocês que se colocaram de pé e que querem entregar a vida nas mãos de Jesus pela primeira vez ou querem renovar essa entrega. Vamos ajoelhar-nos ali à frente. Eu vou convidar aos que estão na Assembleia a manterem-se de pé. Nós vamos orar aqui, ok? Querido Pai que estás no céu, muito obrigado, Senhor, por estes jovenzinhos, por estes jovens e por estas meninas que no início da sua juventude querem entregar o seu coração a Ti. Eu quero agradecer-te porque cada um deles é especial e eu sei que Tu te alegras, Senhor, com a sua decisão. Eu quero pedir-te uma bênção muito especial para o Gonçalo, para o Tiago, para a Rafaela, para a Sara e para a Ana. Que eles e elas saibam que são amados por Ti e que esta decisão de se batizarem um dia, como Jesus se batizou, de serem imersos nas águas como um símbolo de uma morte para o pecado e de uma nova vida para Ti, que esta decisão Tua possas selar, Senhor, e fortalecer para que chegue esse dia muito em breve para todos eles. Ajuda-os a estudarem a Tua Palavra, a conhecerem-te, a orarem, a falarem contigo a cada dia e a serem fortes em Ti. Ajuda-os a serem um exemplo para os outros jovens e adultos nesta igreja. E eu quero pedir-te por todos os jovens que já tomaram esta decisão e todos os adultos e idosos até, todos aqueles que estão de pé neste momento, querem reconsagrar a sua vida a Ti e eu próprio. Eu te peço, Senhor, que derrames o Teu Santo Espírito sobre todos nós, todos os dias, e que nós busquemos a Tua face e nos consagremos inteiramente. É o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.